Olá pessoal da classe Conectar Mais, eu sou a professora Juliana e nós vamos falar hoje sobre a lição de número 5, que tem como tema Recompensa aos pescadores de almas. O texto de referência está em Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao 20, e o versículo do dia está em Mateus 4, versículo 19, e que diz: E disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A verdade aplicada diz o seguinte: Jesus nos chamou para sermos pescadores de almas, nos comissionando a pregar o seu evangelho a toda criatura, e prometeu recompensar a cada um segundo o seu trabalho. Objetivos da lição: entender que a promessa de ganhar almas é responsabilidade de todo cristão, compreender que o amor pelas almas é a essência da igreja e aprender que Deus nos dá estratégias para viver essa promessa na íntegra. Então, pessoal, essa lição vai falar, esse texto de referência está compreendido no chamado dos discípulos, quando Jesus vê dois pescadores, que seria Pedro e André, e ele então os chama para ser pescadores de almas. Mais adiante ele vai chamar a Tiago e a João, que eram irmãos, também para serem pescadores de almas. Então o texto está compreendido nesse episódio. A introdução vai dizer que não há maior missão na igreja do que apresentar o amor de Cristo às almas perdidas. Então, gente, como introdução, a gente tem que a nossa maior missão como cristãos é levar Cristo às pessoas. Isso também é um dos objetivos da lição, da gente entender que a nossa missão é ganhar almas. É interessante que a lição diz que se a igreja não está preocupada, ou se não é prioridade da igreja ganhar almas, ela não está cumprindo o seu papel devidamente. Então, é muito importante que a gente entenda essa missão que nós temos, né? Você e eu temos a missão de levar Cristo às pessoas. Deus nos deixou. A Bíblia vai dizer que Jesus vai deixar essa missão pra gente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós não temos algo para dar, se nós não temos Cristo para dar, para oferecer para as pessoas, aqui o comentarista vai dizer que é como se as pessoas fossem, como se a gente fosse numa padaria e não tivesse pão para alimentar ou para saciar, né, a nossa fome. Você já imaginou entrar numa padaria e não ter pão? Já aconteceu isso comigo. Já fui numa padaria e de repente cheguei lá, olha, não tem pão, a gente ainda tá fazendo, tá no forno. Aí você fica assim meio decepcionado, né? Poxa, eu queria tanto comer, eu queria tanto um pão. Então, essa é a sensação da pessoa ir a uma padaria e não ter pão para comprar, ou pão para comer. Então, gente, a introdução vem falando isso. A nossa missão é levar Cristo às pessoas, ok? Claro que o poder de convencimento, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado e do juízo. Só que a missão de levar o evangelho é minha e é sua. A missão não é dele, ele deixou para nós. Então, gente, a gente tem aqui o tópico 1, que vem falando um dia diferente, que vai dizer sobre o chamado dos discípulos, né? Então, era um dia aparentemente normal para aqueles homens, eles estavam fazendo o que eles estavam habituados, e de repente vira um dia marcante, porque Cristo os chama para ser pescadores de almas, e prontamente eles atendem esse chamado. Então, o tópico 1.1 vem falando do chamado. A gente sabe que hoje temos muitos missionários, temos missionários na África, nos países, a gente tem o Missão Mais, a gente tem missionários no Nordeste, enfim, em vários países, regiões do Brasil a gente tem missionários. Mas se a gente parar para entender, tudo começou com a vida de 4 homens que decidiram aceitar prontamente o chamado de Cristo, né? Cristo os chama, a Pedro, a André, a Tiago e a João, e eles prontamente decidem seguir a Cristo. Eles largam tudo o que estão fazendo, largam a sua vida, a sua rotina e começam a viver uma nova história. Então aqui o tópico 1.1 vem falando desse chamado, essa convicção que eles tiveram de largar tudo, de que foram chamados por Cristo e largaram tudo e prontamente atenderam ao chamado. E a diferença que eles fizeram em várias vidas e que se estende até hoje. A lição vem falando isso.
começou lá atrás, mas se estende até hoje. Então, às vezes você foi o primeiro a ser chamado na sua casa, o primeiro a aceitar Cristo, e a partir de você ganhou alguém da sua família, eu não sei. Mas às vezes, através de Deus transforma inúmeras vidas. E no tópico 1.2, vem falando da confiança em Jesus. O que moveu aqueles homens a aceitarem esse chamado? Né? O tópico 1.1 fala do chamado, e no 1.2 vem falando da confiança que eles tiveram em Cristo, porque o que levou aqueles homens a largar tudo e começar a seguir a Jesus? Então aqui vem falando que eles tiveram confiança naquilo que Cristo falava. A Bíblia diz que Cristo, quando pregava pelas cidades ali da Galileia, pela Judéia, por toda aquela região, ele levava luz a quem estava em trevas. Então, ele levava luz, ele iluminava a vida das pessoas, ele levava a palavra de vida, né? A palavra de salvação, porque a Bíblia fala que ele diz, arrependei-vos. Então, ele levava uma palavra de esperança, levava uma palavra de salvação, ele levava a palavra de vida, e os discípulos entenderam isso. Em João 14:6, vai dizer que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os discípulos ali entenderam que Jesus era a verdade, a única verdade, o único caminho e a vida, né? Eles entenderam que através de Cristo, eles não estavam seguindo apenas Cristo o carpinteiro, filho do carpinteiro. Não, eles estavam seguindo a Deus. Cristo, filho de Deus, que é Deus. Então, eles entenderam confiando em Cristo. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Entender, confiar no nosso propósito, na nossa missão como cristão. Então, o tópico 1 e a introdução vem falando disso. A gente confiar no nosso chamado, na gente entendendo o nosso propósito como cristão, a nossa missão como cristão e o nosso chamado e a confiança que a gente tem em Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Adélia, eu sou professora da classe Conectar Mais e hoje nós trataremos do tópico 2, que diz, confirmando a promessa. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deixou uma instrução e uma promessa aos seus discípulos. Instrução que nós encontramos lá em Marcos, o capítulo 16, o versículo 15, que diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa instrução que Jesus deixou aos seus discípulos. E a promessa era que eles deviam permanecer em Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder, até que eles fossem cheios da graça e da plenitude do Espírito. Promessa que nós encontramos lá em Lucas, o capítulo 24, versículo 49, que diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Nós sabemos que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, que nós encontramos lá em Atos 2. Os discípulos receberam o Espírito Santo e ficaram cheios da sua plenitude. Receberam autoridade para pregar para multidões, para serem pescadores de homens. Mas, meus irmãos, essa instrução e essa promessa não ficou limitada somente para os discípulos. Essa instrução também cabe a nós, que somos cristãos desse tempo presente. Charles Spurgeon, ele disse uma frase que diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso porque a chama de evangelizar deve arder em nossos corações. A chama do evangelho deve queimar em nossos corações. Nós devemos saber que também todo trabalho no Senhor não é vão. Nós encontramos essa mensagem lá em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 58, que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse versículo deve nos encher de esperança.
Devemos saber que quando trabalhamos para Deus, nosso trabalho não está sendo vão, mas teremos uma recompensa, um galardão lá no céu. Por isso, meus amados irmãos, essa chama de pregar o Evangelho deve arder em nossos corações. Devemos saber que o Evangelho são as boas novas, que o Evangelho é resgate, é esperança, é farol para os perdidos. Imagine que você receba uma viagem ou um prêmio, um presente. Nós que somos jovens, uma das coisas que a gente tem o hábito de fazer é quando recebemos uma novidade, ou viajamos para um lugar bonito, belo, nós logo acessamos as redes sociais, o Instagram, o Facebook, tiramos foto, fazemos vídeos, lives, querendo mostrar para os outros que nós recebemos uma grande viagem, uma grande bênção. A gente sempre quer contar uma novidade. E a maior novidade que você recebeu na sua vida não foi uma viagem, uma passagem de avião. A maior novidade que você recebeu é uma passagem para o céu, autenticada com o sangue do Cordeiro. O maior presente que você recebeu foi a salvação. Então isso deve arder no seu coração, você deve querer contar para as multidões, contar para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de faculdade. Isso deve arder. O nosso trabalho, novamente eu digo, não é vão no Senhor e deve ser feito com muita excelência. Charles Spurgeon, ele diz mais uma frase, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: os cristãos devem suar a camisa, porque não existe colheita sem o suor da face, nem púlpito sem o suor da nossa alma. Toda a nossa pregação deve ter o suor da nossa alma. A gente deve se empenhar a pregar a mensagem que nos trouxe salvação. A paz do Senhor, jovens da classe Conectar Mais. Eu sou o professor Diego Oliveira e agora a gente vai falar um pouco sobre o tópico 3 da lição, que tem por título Missões Urgentes. Esse tópico 3, ele vem falar a respeito da missão que Cristo deixou para os seus discípulos e que por intermédio do Espírito Santo de Deus, eles realizaram a obra que essa obra alcançou as nossas vidas. Até os dias de hoje a gente ouve falar dos sinais e maravilhas que Cristo fez aqui nessa terra, e o Espírito Santo foi o missionário que encheu todos os discípulos de Cristo e capacitou cada um deles para que a gente chegasse até onde a gente chegou, para que a mensagem de Cristo alcançasse todas as pessoas que precisavam alcançar. O tópico 3.1 da nossa revista, da nossa lição, ela tem como título Até os confins da terra. Após os discípulos serem cheios do Espírito Santo, após a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos eles estavam prontos para falar a respeito daquilo que Cristo viveu com cada um deles. Eles estavam aptos a falar sobre o ministério de Cristo, a falar sobre a vida de Cristo, a falar sobre a morte do Messias e principalmente a falar sobre a ressurreição de Cristo. Esse é o tema principal da mensagem, a ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse morrido por nós na cruz, não tivesse sido ressurreto ao terceiro dia, muito provavelmente eu nem aqui estaria agora batendo esse papo aqui com vocês, conversando a respeito da vida dele, porque a ressurreição de Cristo foi o selo que faltava para que nossas vidas fossem alcançadas, para que a gente fosse liberto da escravidão e do pecado, para que a gente fosse liberto principalmente do inferno e das garras de Satanás. Então, o Espírito Santo capacitou os discípulos e no dia de Pentecostes, ao ser cheio do Espírito Santo, ao ser cheios do Espírito Santo, os discípulos eles saíram disseminando
tudo o que eles podiam a respeito da vida de Cristo, a respeito do ministério de Cristo. E quanto mais eles falavam, mais aquele ministério crescia, mais a igreja aumentava e mais a igreja se inchava, se inflava de pessoas. E essas pessoas, elas, assim como os discípulos, elas também foram propagando aquilo que o Messias fez no período em que ele esteve na terra. Aquele homem ao qual as Escrituras, ela vinha no Velho Testamento, falando e prometendo que viria, ele de fato veio para salvar a humanidade, veio para nos libertar das mazelas que o pecado traz para as nossas vidas. E os discípulos, eles abraçaram essa missão, uma dificultosa missão que custou a vida de muitos deles. Muitos dos discípulos foram mortos. Muitos dos discípulos não, todos os discípulos foram mortos por falar do amor de Cristo, por alcançar aquelas vidas. E ainda hoje a gente encontra um cenário parecido com o cenário em que os discípulos viveram, um cenário em que os apóstolos encontravam naquela época. Ainda hoje a gente encontra países que resistem firmemente ao Evangelho. E se nós analisarmos, se nós olharmos com um olhar um pouco mais crítico para esses países, nós encontraremos nações que têm algo em comum, têm algo de semelhante entre eles. Repare comigo, se esses países eles não têm um líder do governo, uma figura autoritária, uma figura intolerante, uma figura que ela impõe, uma figura que ela governa através do medo. Na cabeça desses homens é difícil entender como as pessoas aceitam o cristianismo simplesmente por amor e não por imposição. Isso é algo na cabeça deles impensado, mas o amor de Cristo, ele é aceito. As pessoas aceitam esse amor porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem de todo o pecado. O tópico 3.2 da nossa lição, ele tem por título Muitos Sedentos. Aqui o comentarista ele vem falar a respeito de alguns dados de uma organização que é a Aliança para os Não Alcançados. E essa organização ela faz um levantamento e vem dizer que 40% da população mundial ainda não foi alcançada pelo Evangelho de Cristo. E eu quero, antes de fazer um comentário sobre esse dado, trazer aqui um versículo bíblico que eu acho muito interessante. Ele se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e uma parte do versículo 15, que diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então essa palavra ela vem dizer, ela vem trazer uma palavra de reflexão. É uma palavra de reflexão. Ela tem perguntas aqui que nos fazem pensar e refletir a respeito do que nós estamos fazendo para que esse evangelho ele seja espalhado hoje às nações. O que nós temos feito a respeito disso? Muitas vezes nós nos achamos incapazes ou até pequenos demais para falar desse amor, para propagar essa mensagem, mas nem sempre o evangelho ele é pregado com palavras. Nem sempre esse evangelho ele é pregado através de palavras. Eu posso evangelizar na minha faculdade, na escola, no trabalho, simplesmente através das minhas atitudes. Eu posso alcançar vidas no momento em que as pessoas olham para mim e veem a diferença. No momento em que elas olham para mim e conseguem enxergar um pouquinho da atitude de Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, esse dado aqui ele não estaria da forma que está. A gente não precisaria ainda alcançar 40% da população mundial.
O Evangelho, em lugar nenhum você vai ouvir na Bíblia dizendo que o Evangelho é fácil. O Evangelho é algo simples, mas ele não é fácil de ser seguido. Por isso mesmo que a gente encontra muitas pessoas agindo da forma que agem, ainda conhecendo a palavra, ainda tendo cargos importantes, tendo ministérios importantes, porque a caminhada ela não é fácil. O Evangelho é muito simples de ser entendido, mas o comportamento rotineiro, o agir corretamente, ele é algo que é dificultoso para o homem, porque o homem é pecador, é falho, e enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente vai ter que passar por esse processo. Conclusão: Cristo nos deixou uma missão. Missão essa de falar de sua vida, seu ministério, sua morte e principalmente de sua ressurreição. Mas em momento algum ele nos desamparou. Ele deixou o Consolador, que mais do que isso também é um capacitador. E através do poder do Espírito Santo, nós estamos prontos para disseminar a mensagem da salvação. Seja você também um missionário de Cristo.